tenha misericórdia da minha vida. Continua falando com os meus irmãos para a glória do teu nome, que assim seja. Amém. Nós conversamos no primeiro dia a respeito do Daniel. O Daniel que foi colocado numa situação desconfortável. Por quê? Porque os colegas dele de trabalho, eles tinham inveja dele. Eles olhavam para ele e eles não ficavam felizes com a vitória do Daniel. Eles resolveram tramar uma situação. Eles conversaram com o rei Dario, e o rei Dario ouviu a conversa e aceitou. Eles disseram: rei, se alguém se ajoelhar diante de qualquer imagem, de qualquer Deus, de qualquer entidade, no período de 30 dias, essa pessoa merece uma punição muito severa, ser lançado na cova com leões. Eles fizeram isso porque eles sabiam que o Daniel tinha costume de orar. E eles viram o Daniel ajoelhado, orando. Aí eles foram lá no rei. Rei, não é que nós quer ser X9, né? Mas o Daniel estava ajoelhado lá, falando com o Deus dele. E o Senhor baixou o decreto que se alguém falasse com qualquer outro Deus que não buscasse no Senhor a orientação, essa pessoa era passiva de castigo. E nós vimos o Daniel fazendo isso, hein? O rei ficou triste porque o rei gostava do Daniel. Mas o rei fez valer a palavra dele que já havia sido declarada. O Daniel foi lançado na cova com leões. A resposta você já sabe. O Daniel foi lançado na cova, mas junto com o Daniel na cova estava o anjo do Senhor. Os leões não fizeram nada. Não fizeram nada. E nós conversamos, nós valorizamos isso daí na nossa reflexão. Porque às vezes, nós somos convidados a fazer aquilo que não é para fazer. E às vezes nós acabamos cedendo e fazendo. O Daniel, ele não cedeu. Falou, não, vou orar e vou falar com Deus. E ele foi para a cova. Mas na cova, Deus deu o livramento para ele. Deus não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel na cova. Semana passada a pastora Kátia pregou de manhã. A pastora Márcia pregou à noite. E hoje nós temos um texto que também está no livro do Daniel. Mas os personagens hoje são Ananias, Azarias, Misael. Misael, Ananias e Azarias, que tiveram seus nomes trocados por Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles, mais uma vez, a história ela se repete. O rei é outro. O rei é o Nabucodonosor. Nabucodonosor ele era mais implacável do que o Dario. O rei Nabucodonosor ele era mau. E o rei Nabucodonosor ele constrói uma imagem, uma estátua gigantesca. E ele declara que quando fosse tocado o instrumento, as pessoas deveriam parar tudo e se dobrar diante da imagem, diante da estátua. Irmã, eu estou de olho no relógio aqui, eu vou procurar ser muito resumido na conversa. Mas eu vou me esforçar para ser o mais claro possível. Você pode saber disso. O Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, eles estavam inseridos num sistema. Mas eles não eram do sistema. Assim como nós estamos inseridos num sistema. Que a Bíblia ensina assim, o mundo jaz no maligno. Há um sistema ali fora.
Há um sistema que está sendo desenrolado. E se você não tiver no sistema, você paga o preço. As pessoas, elas te perseguem. As pessoas, elas te maltratam. As pessoas, elas te desprezam. Elas te desprezam. Ainda essa semana eu ouvi alguém relatando que um familiar está incomodado porque na casa da pessoa várias pessoas se converteram a Jesus. Então o familiar está bravo. Agora está todo mundo virando crente lá na minha casa. Se tivesse todo mundo indo para o forró, ninguém estava bravo. Se tivesse todo mundo indo para o pagode, para o funk, ninguém estava bravo. Se tivesse todo mundo tumbando na bebida ou na droga, ninguém estava bravo. Mas como a maior parte está indo para o evangelho, então a turma fica brava. A turma não gosta. É o sistema. E a gente tem que saber entender isso daí. Saber orar a respeito disso daí. A Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Quem quiser andar no pecado, quem quiser viver no pecado, pode viver tranquilo. E já sabe até quanto vai ganhar pelo pecado. É a morte. O salário do pecado é a morte. E não tem negociação. Não tem. A Bíblia ela já está escrita para facilitar a vida de todos nós. E é por isso que tem muitos casais que acabam o quê? Acabam morrendo. Porque o casal escolheu viver fazendo um monte de coisa, tudo que era errado, que não era legal, que não agradava a Deus. E então o casal escolheu fazer tudo que não agradava a Deus e foi vivendo, até que a morte chegou. O salário chega. Tem lugar que enrola para pagar, né? Alguém já trabalhou em alguma empresa que enrolava para pagar? Tem lugar que o pessoal é ruim de pagar. Os miseráveis querem que você trabalhe, mas pagar vocês não paga, né? Ô povo ruim de coração. Mas o diabo, irmão, ele paga adiantado. Ele paga adiantado. Ele não deixa para o mês que vem. Então, esse mês, a firma está meio com umas dificuldades. Nós vamos atrasar o pagode. Não tem atraso, não. Não tem atraso. Fala para quem está pertinho de você. Quem trabalha para o diabo. Fale sério, né, irmão? Fala firme. Fala assim, quem trabalha para o diabo tem o pagamento em dia. O salário do pecado é a morte. Pode falar, irmão. Pode falar. Não sei se você vai me ajudando a pregar. Pronto. Nós estamos falando de um sistema. Nós estamos conversando de um sistema. Um sistema. Que se nós não abrirmos nossos olhos, nós caímos dentro do sistema e nos envolvemos com o sistema. Por isso que está cheio de casal aí, tropeçando, cheio de casal. Não é culto da família, mas é culto onde tem família. Está cheio de casal tropeçando, caindo no adultério, irmão. O adultério está na moda. E quem não trai está fora da moda. Está fora da moda. Os jovens, os adolescentes, eles estão vivendo um tempo terrível. Menina que não fica com menina está fora da moda. Menino que não fica com menino está fora da moda. É o sistema. É o sistema. Tá tudo muito claro, muito explícito. E cada vez está mais forte a pressão. Há um sistema. E você, irmão, você vai sair da sua casa para trabalhar.
Você já deve ter visto algum patrão, patroa, algum encarregado, alguma pessoa vir e ficar botando as asinhas para cima, ou de você, ou de algum colega de trabalho, falando, então, tal, né? Se você quiser um aumento, você sabe, né? Que eu posso te dar um aumento. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Eu posso te dar. Entra no esquema que o aumento é garantido. Entra no esquema. São esquemas, são sistema. É um sistema que traz um monte de esquema, é um emaranhado de esquemas que, se nós não abrirmos os olhos, nós vamos fazer campanha para o milagre urgente a vida inteira. E nós não vamos sair da campanha. É sério. O que eu estou falando é sério. Muitas e muitas pessoas têm caído. Tem tropeçado. Por quê? Porque as pessoas, elas querem ser amigas do sistema. Você já viu aquela pessoa que quer estar bem com todo mundo? Já viu? Tem pessoa que é assim, que ela quer estar bem com todo mundo. Então, ela com uma mão ela anda, ela é noiva de Cristo. Com uma mão ela anda de mão dada com Cristo. Ah, meu noivo está aqui, meu noivo, ó, meu noivo, que beleza. A outra mão anda de mão dada com o diabo. Ele é meu noivo, mas ele é meu amante. Está cheio de gente vivendo desse jeito, irmão. É sério. Só que você falar disso, você conversar disso, você pregar disso, não dá ibope. Não dá ibope. Não agrada muitas vezes, porque a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Porque a Bíblia diz, aquele que quer ser amigo do mundo, está se constituindo inimigo de quem? De Deus. Está na Bíblia. Não é o pastor, porque às vezes a pessoa vai falar, o pastor é chato, não gosto do seu pastor, porque o seu pastor é chato. Não, irmão, é a Bíblia. O que sair da Bíblia, saiu da Bíblia, pronto. Quando eu brinco, às vezes, falo do futebol, que na verdade é muito mais para descontrair, para interagir com os irmãos. Né? É gostoso brincar, pegar no pé. Eu acho legal, desde que sejam brincadeiras saudáveis, está tudo bem. Agora, do futebol ninguém precisa guardar, levar para casa, deixa para lá, é só uma brincadeira. Agora, a Bíblia não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E todo aquele que quiser ser amigo do mundo está se colocando como um inimigo de Deus. Pergunte com jeitinho, né, irmão? Com carinho, com jeito. Mas pergunte com a autoridade que te é devida para quem está pertinho de você. Você quer ser amigo de Deus ou do mundo? Eu acho que não precisa responder, né, irmão? Mas é uma pergunta que exige resposta para nós. Porque isso muitas vezes está determinando a vida que nós estamos levando. Vou falar para você, vou ler o texto aqui com você, ó. Daniel 3,19. Nabucodonosor, Daniel 3,19. Deixa projetado, por favor. Só muda a hora que eu falar para mudar. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Por que o semblante dele mudou? Porque ele não fez o que queria que fosse feito. Só por isso que mudou. Ele queria que se ajoelhasse diante da estátua dele, Júlia. Como não se ajoelharam diante da estátua dele, ele ficou nervosinho. Talvez você já passou por isso em algum momento na sua vida. Só porque você não fez alguma coisa que alguém queria que você fizesse, a pessoa ficou nervosinha, brabinha, beiçudinha, bicudinha, irritadinha. Talvez a pessoa ficou nervosinha. Talvez você já passou por isso. O Nabucodonosor, ele ficou nervoso. Por quê? Porque não dobraram o joelho diante dele, diante da estátua dele. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais, como de costume. Aqui está um pulo do gato que é para a gente acordar para a vida. A fornalha, geralmente, ela era aquecida a tantos graus. Mas como agora quem ia ser colocado na fornalha
era crente. Então a fornalha foi aquecida quantas vezes mais? Só porque eram crentes. E isso fica aqui para nós pensarmos. Que às vezes a gente... às vezes a pessoa, ela não sabe se ela está aqui ou se ela está ali, se ela está lá ou se ela está acolá. A pessoa não é resolvida se ela é crente mesmo, se ela não é crente mesmo. O julgamento dos ímpios para com o crente, ele é mais pesado, irmão. É mais pesado. É só olhar. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Ele é crente. Eles são crente. Eles não se prostraram diante da estátua. Eles não aceitaram o sistema. Eles não aceitaram o padrão do mundo. Eles não aceitaram aquilo que está a maioria fazendo. Aquece a fornalha 7 vezes mais. Muitas vezes, irmão, irmã, talvez você está aqui fazendo campanha de milagre urgente e o peso está insuportável sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você é crente. Se você não fosse crente, talvez você não tivesse nem passando aperto. Talvez nem passando pelo vale você não estaria. Mas como você é crente, como você passou pelas águas do batismo, como você participa de Santa Ceia, como você resolveu assumir que você é da igreja do bairro São Jorge, como você resolveu assumir que você tem um chamado, então o aperto ele vai ser 7 vezes maior. Quem está entendendo, diga amém. Está aqui. E agora pense comigo. Eles foram lançados na fornalha porque eles não se prostraram. Só para pensar. Não está na Bíblia, mas nós podemos pensar junto. Será que se eles se prostrasse diante da imagem, eles não seriam jogados na fornalha a mesma coisa? O que vocês acham? Eu tenho minhas dúvidas, e eu vou falar por quê. Porque eles tinham a convicção deles de fé, mas para livrar a vida deles, eles se prostrariam diante da estátua. O rei ia olhar e ia dizer: esses daí não prestam para estar perto de nós, porque esses daí não são fiéis nem ao Deus que eles servem. Joga na fornalha, porque gente desse jeito não serve para estar com a gente. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Não está na Bíblia isso. Eu não estou dizendo que está na Bíblia. Eu estou convidando você a pensar. Não tem nada pior do que você estar junto com uma pessoa que ela não está aliançada com você. Não tem nada pior do que você estar junto com uma pessoa que ela faz foto com você, ela faz selfie com você, ela fala, estamos juntos, é nós. Na hora do vamos ver, a pessoa pula fora. Não tem nada pior. Não tem nada pior. Eles se mostraram fiéis a Deus. Nós não vamos nos prostrar diante da sua estátua. E eles não se prostraram. Agora nós vamos no verso 20. O rei ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego. O Sadraque, Mesaque e Abednego iam ser o quê? Amarrados. Quem que ia amarrar? Alguns dos homens mais fortes, e atirassem-os na fornalha em chamas. Veja como que a coisa funciona. Verso 21. Os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui tem uma parada para a gente conversar. Porque
Quem pegou Sadraque, Mesaque e Abednego e atirou na fornalha, morreu. Os 3 ficaram vivos, mas quem jogou eles na fornalha morreu. Quem jogou Daniel na cova, morreu. Daniel ficou vivo, mas quem jogou Daniel na cova, morreu. Está na Bíblia assim, ó: caem 1000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. É promessa de Deus. É promessa de Deus. É proteção de Deus para você, irmão. Por isso que é importante: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por isso que eu torro a sua paciência. E eu sei que muitas vezes você fica até irritado, tanto que eu torro a tua paciência. E eu não estou nem aí. Porque a proteção está para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Não para quem visita de vez em quando o esconderijo do Altíssimo. Não para quem quando no aperto vai buscar o esconderijo do Altíssimo. A proteção está para quem habita. Por isso que é importante aliança, compromisso com Deus. Fala para quem está pertinho de você. A aliança com Deus, o compromisso com Deus, gera proteção sobre a sua vida. Amém, irmão? Ó, está aqui, ó. Jogaram os 3 na fornalha, morreram queimados. Morreram queimados. Morreram queimados. Verso 23. Os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Sadraque, Mesaque e Abednego. Verso 24. Logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? O rei ficou com a boca aberta. Nós lançamos no fogo, mas agora nós estamos vendo. Está aqui, ó. Eles responderam: sim, ó rei. Verso 25. O rei exclamou: olhem, 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 eu estou vendo 4 homens. E eu não tomei nenhuma ainda hoje, hein? O rei falando: estou vendo 4. Lançamos 3. Detalhe: eles estão desamarrados, mas eles foram lançados amarrados. Eles estão ilesos, não tem machucado nem um. E eles estão andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Eu acho tão joia. Eu acho, não sei você, eu acho joia olhar para um texto como esse. Porque às vezes a gente é colocado em fornalha, irmão. Às vezes as situações do dia a dia, porque você não fez a coisa errada, a pessoa te crucifica. Porque você podia ter feito a coisa errada e ninguém ia falar mal, ninguém ia reclamar, ninguém ia te xingar, mas você escolheu fazer a coisa certa. E porque você escolheu fazer a coisa certa, resolveram colocar você, eu ia falar na geladeira, mas não é na geladeira, aqui é no fogo, né? Colocar você no fogo. Só porque você escolheu fazer a coisa certa. Só que quando nós escolhemos fazer a coisa certa, Deus, Ele nos honra, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra. Esse milagre urgente que você está buscando aí é muito parecido ao milagre urgente que eles precisavam. Eles estavam sendo colocados dentro de uma fornalha, aquecida 7 vezes mais. Eles iam morrer, qualquer um que fosse colocado ali morreria. Aliás, quem colocou eles na fornalha morreu. Mas com eles não aconteceu nada. Eu quero deixar essa palavra profética sobre a sua vida. Fique em paz, porque não vai acontecer nenhum mal contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Creia em Deus, diz a Bíblia, e você estará seguro. Creia nos seus profetas e você vai prosperar, vai avançar, vai conquistar, vai caminhar.
Acredite na palavra que está sendo liberada sobre você e sobre a sua família. Pastor, eu estou aqui, pastor. O senhor não sabe o aperto que eu estou passando. O senhor não sabe o perrengue que eu estou passando. E eu vou falar de verdade, eu não sei mesmo. Mas eu sei que maior do que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, o seu perrengue não é. Porque eles foram colocados dentro de uma fornalha. E lá dentro da fornalha, Deus agiu em favor deles. E se Deus agiu em favor deles, Ele vai agir em favor de vocês. Se você crê nessa palavra, receba ela dizendo amém, Jesus. Diga assim, ó, Senhor Deus, eu creio no meu milagre em nome de Jesus. Vamos concluir a leitura. A conversa está passada. Verso 26. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas, gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam! Engraçado, ele mandou colocar lá dentro, agora ele quer que eles saiam. Entrasse ele lá dentro para falar com eles, já que ele era tão valentão, não é não? Vai lá e entra na fornalha, miserável. Sai fora da fornalha, sai. Venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Eles comprovaram, o fogo não fez nada. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Esses dias fui fazer café lá em casa, a mão chegou perto do fogo, o fogo queimou os pelos, ficou cheirando galinha queimada. O fedor que ficou de pelo queimado. Aqui a Bíblia diz assim, ó, nem um só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Eu vou concluir a leitura, mas guarda essa palavra, ó. Não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o próprio Deus. Se posicionaram. Irmão, quando a gente se posiciona para Deus é diferente. Quando a gente se posiciona e fala assim, não, viu, e aí? Não. Vamos lá, não estou caindo fora, já não estou mais nessa vida, já mudei de vida. Quando você se posiciona, é diferente, irmão. Deus, ele se levanta assim, ó. Ele se levanta, ele fala. É o que aconteceu com Jesus no batismo. É meu filho, e nele eu tenho prazer. Se quiser mexer com ele, pode mexer. Só que ele é meu filho. Você vai errar o pé. É assim que Deus trabalha. É desse jeito que Deus trabalha. É desse jeito que Deus está falando com você na noite de hoje, dizendo assim, ó, você está debaixo da minha proteção. Talvez você está pensando assim, ó, eu estou indo lá, estou fazendo a campanha, não sei se vai resolver essa campanha, estou fazendo a corrente, não sei se vai resolver a corrente, peguei o carnê, não sei se vai resolver o carnê, peguei o envelope da oferta especial, não sei se vai resolver a oferta, peguei o envelope do dízimo, não sei se vai resolver o envelope do dízimo, olha, o que eu estou podendo fazer, eu estou fazendo, não sei. Eu vou falar para você, que no Senhor nenhum trabalho é vão. Todo esforço que você está fazendo para reverter a situação será honrado por Deus. Mas não tenha dúvida disso. Nem cheiro de queimado vai ficar na sua roupa. Vamos ficar em pé? Os músicos, por favor, venham me ajudar. Nem cheiro. Aleluia. Sábado à noite nós fizemos uma vaquinha, juntamos dinheiro e fizemos espeto para a criançada comer à noite aí.
A turma encheu a barriga de espeto de carne e de frango. E eu estava lá, firme e forte na churrasqueira. Camisa ficou 3 dias, 3 noites cheirando fumaça. Miséria. Mas valeu a pena. Aqui não cheirou nem um pouquinho de fumaça. O Deus que você serve, Ele é top, irmão. Comece a conversar com Ele. Você não precisa, você pode, se você quiser pedir, você pode. Você fique à vontade, porque é você e Deus. Mas você não fique preocupado de pedir. Tenha a convicção que Deus já tá avisando você. Eu vou te dar a resposta. Eu vou operar o milagre. Eu estou agindo. Você já está dentro dessa fornalha e não está acontecendo nada com você. Porque eu estou te protegendo. Eu estou te protegendo. Eu estou protegendo a sua família. Eu estou protegendo. Não vai acontecer nada de mal. Acredite, confie, creia. O milagre vai acontecer. Fale com Deus, agradeça a Deus, porque a resposta, ela está sendo liberada. Meu Deus, obrigado, muito obrigado. Eu tenho certeza, Deus, nas próximas horas, dias e semanas, nós estaremos ouvindo muitos testemunhos desses irmãos, porque o Senhor é um Deus fiel. Aqui nós fizemos a leitura e olhamos o exemplo do Sadraque, do Mesaque, do Abidnego. Eles foram colocados dentro de uma fornalha, aquecida 7 vezes mais, mas o Senhor não permitiu que nada, simplesmente nada acontecesse com eles. Eles não se queimaram, eles não se machucaram, eles não ficaram cheirando fumaça. A corda que amarrava eles simplesmente se desfez. É desse jeito que o Senhor cuida daqueles que confiam no Senhor. E eu estou abençoando pelo poder que há no nome de Jesus esse irmão, essa irmã nessa noite. Diga amém, diga graças a Deus.